Que criatura é essa? Quais os seus hábitos? Como criaram ela? E por que fizeram assim? Quer saber? Então vem comigo. Oi, eu sou o Vi e sejam bem-vindos ao Creatureverse, o canal onde falamos sobre as criaturas dos filmes e das séries que mais deram o que falar. E eu explico essas criaturas tanto pelo lado do design quanto pelo lado biológico delas, para vocês conhecerem elas de cabo a rabo, literalmente. Mas enfim, partiu o vídeo. Pra quem não sabe, A Fera do Mar é um filme de animação que vai estrear no dia 8 de julho desse ano na Netflix, 3 semanas do meu aniversário, por sinal. De acordo com a sinopse, tem um marinheiro chamado Jacob que embarca numa aventura, literalmente, porque esse filme parece que se passa na época das grandes embarcações, junto com uma menina chamada Maisie, e os dois vão além do mapa, desvendando águas misteriosas infestadas de monstros enormes. E gente, modéstia à parte, eu tenho um olho bom pra esse tipo de coisa, e esse filme tá prometendo e eu já vou falar o porquê. Só de olhar para a qualidade da animação 3D, já dá pra ver que esse filme vai ser decente. E também não é à toa, esse filme foi dirigido pelo Chris Williams, o diretor de Operação Big Hero e o roteirista de Moana. Ou seja, esse diretor já tem bastante experiência com filmes de animação que envolvem cenas de ação. Mas o foco desse vídeo e dos próximos é justamente explicar o design e a natureza de cada criatura que foi vista durante os trailers. A começar pela primeira criatura que apareceu, a serpente marinha gigante. Mas sem mais delongas, bora para as explicações. Analisando a anatomia da serpente marinha, dá para ver claramente que o design dela foi inspirado em répteis. Também, né, é uma serpente marinha, mas não é só isso. As placas ósseas ao longo do corpo dela parecem muito com as de tatus, que não são répteis, são mamíferos. Já a boca dela, eu diria que foi baseada nas mandíbulas de crocodilianos, mas especificamente na do gavial, que é uma espécie de crocodilo com focinho bem comprido e fino, que por sinal é inofensivo para humanos, ele só come peixe. Imagino que toda essa aparência rústica, áspera e sólida seja justamente para passar a ideia de que ela é um animal implacável e quase indestrutível, difícil de encarar. Não o bastante, tem o tamanho dela, mas eis que vem a pergunta: como a gente sabe que ela é um animal tão grande mesmo não sendo um animal real? Porque até onde a gente sabe, não existe nenhuma serpente marinha igual a essa. No máximo temos o peixe-remo, que tem uns 8 metros de comprimento. Nas representações visuais, como desenhos e filmes, quando queremos passar a ideia de que alguma coisa tem um certo tamanho, colocamos alguma coisa da qual a gente já saiba qual é o tamanho mais ou menos, para ter noção qual o tamanho dessa coisa. Geralmente são usadas pessoas para servir de referência. No caso da serpente marinha, dá para ver ali que ela é um bicho enorme em relação às pessoas e ao navio. Chutando, ela deve ter entre uns 40 a 50 metros de comprimento. Também não é para menos, né? Afinal, você não teria medo de um bichinho de 5 centímetros, teria? A não ser que seja uma barata ou uma aranha, aí eu entendo. Criaturas maiores geralmente dão mais medo do que as menores, justamente porque elas passam a ideia de serem imponentes e implacáveis. Mas a ideia do filme não é passar tanto medo assim. Afinal, o público-alvo devem ser crianças entre 6 e 10 anos. A vibe desse filme deve ser parecida com a de Monstros S.A. Tem monstros, mas eles não são tão assustadores assim. Chegam até a ser fofinhos. Outra coisa interessante são as cores dela. É um verde levemente saturado, tipo um ciano ou um verde água. Na natureza, criaturas marinhas de grande porte geralmente não têm cores tão extravagantes. Geralmente são variações de cinza, como no caso da baleia azul, por mais irônico que pareça. Acredito que fizeram a serpente marinha dessa cor para que ela fosse vista melhor em contraste com a água. Assim poderíamos ver quando ela estivesse se aproximando na superfície. Agora dá uma olhada na barriga dela. Estão vendo que ela é bem mais clara do que a parte de cima? Esse tipo de padrão de cores é conhecido como contrassombreamento, em que uma criatura tem a barriga branca e as costas mais escuras. Esse padrão de cores funciona como uma camuflagem na água. Muitas criaturas marinhas têm esse tipo de padrão, desde pinguins até a grandes baleias.
Isso permite com que elas possam nadar na água sem que sejam vistas. Com isso, o visual da serpente marinha já fica mais natural. As barbatanas peitorais, que são essas que ficam mais perto da cabeça, servem para dar direção na água, parecido com o que algumas espécies de peixe fazem, enquanto a cauda dá impulso, igualzinho à dos crocodilos. Então, dá para ver que essa serpente marinha foi pensada como sendo um predador bem poderoso. Outra prova disso são as gaivotas. Estão vendo como elas acompanham a serpente por onde quer que ela vá? Isso deve acontecer porque as gaivotas são oportunistas. Elas vão comer qualquer coisa que caiba no bico, inclusive restos de carnícia. É comum elas se reunirem depois que um animal é abatido, tipo quando uma foca é pega por um tubarão. Isso no filme serve tanto para indicar a presença da serpente do mar, quanto para indicar que ela é um predador tão poderoso que sempre sobra alguma coisa depois que ela caça. Basicamente, as gaivotas são urubus do mar. Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui e assim que o filme for lançado, eu trago esses vídeos atualizados sobre esses monstros marinhos. Obrigado e tchau!